Bom dia. Bom, essa daqui é a aula que eu vou apresentar hoje, Colégio Objetivo de Rio Claro. Estou me acostumando agora com o programa. Deixa eu ver se ele não trava. Esse aqui é o plano de aula, candidato Vitor Pereira Gomes, plano de aula apresentado para a prova de desempenho didático para o provimento de cargos de professor de educação básica, língua portuguesa do Colégio Objetivo de Rio Claro, língua portuguesa, janeiro de 2019. O tema que eles me deram foram esse: o uso da língua para expressar valores. O contexto serão alunos do 7º ano do ensino fundamental, o número de alunos aproximadamente 30. O objetivo principal, ao fim desta aula, a gente espera que os alunos estejam aptos a utilizar corretamente palavras e estruturas da língua portuguesa, compreendendo as diferentes formas de expressar valores. Objetivos específicos: compreender a importância dos valores em sua formação como sujeito social, já corrigindo aqui, aproveitando o espaço. Identificar a estrutura e forma de organização canônica das orações. Então, existe uma estrutura canônica e um dos objetivos é que eles identifiquem essa forma de organização. Terceiro, discutir problemas históricos a partir da compreensão e interpretação de poemas. Vamos colocar ali também produção, né? Não, deixa assim. Não, posso sim. A partir da compreensão, interpretação e produção de poemas. Opa, foi para a linha de baixo, não tem problema. Recursos e materiais didáticos, bastante simples, diferente do que eu estou fazendo aqui nessa gravação, serão giz e lousa, material individual do aluno, textos de atividades, insumos e dicionários. Desenvolvimento do tema, pré-atividade, apenas 10 minutinhos. Por que o professor trouxe essa temática de valores para vocês? Bom, no ano passado, 2018, foi publicado um documento que obrigatoriamente vai padronizar a educação do país. Isso quer dizer o seguinte: aquilo que a gente estiver estudando aqui, no 7º ano, vai também ser estudado do Oiapoque até o Chuí. Ou seja, todo mundo vai ter o mesmo conteúdo. Obviamente, algum professor vai acabar explicando melhor, alguma escola vai acabar se preparando melhor. Essas diferenças vão continuar sempre. Acredito que vai ser difícil de organizar, mas enfim, não vou falar isso na aula de hoje desse colégio. Esse documento chama-se Base Nacional Comum Curricular, a sigla BNCC. Segundo a base, vocês terão que adquirir o que seus autores chamaram de competências. Vejamos então. A BNCC, competência, é definida como a mobilização de conhecimentos, que são conceitos e procedimentos, habilidades, que são práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Esses grifos aí são nossos porque, se você observar, suas iniciais formam a palavra chá e mais valores, que é o mais novo aí, aquilo que é o nosso tema da aula. Ou seja, eu vou ensinar para vocês os conhecimentos da língua portuguesa, por exemplo, o que significa sujeito da oração. A gente vai ver isso ainda hoje. Desenvolveremos habilidades para usar esse conhecimento. Vamos analisar poemas, por exemplo, identificar os sujeitos que aparecem ali e compreender a importância disso para interpretar os possíveis sentidos que o poeta tanto trabalhou. Esse tipo de atividade vai tornar vocês habilidosos na compreensão e interpretação das mais variadas práticas do convívio social. A partir disso, eu vou desafiá-los com um projeto que vai precisar de atitude, que será muito mais de vocês do que minha. Vamos produzir um material na escola, no qual vocês vão criar poemas demonstrando todo esse conhecimento e habilidade para organizar os versos de variadas formas, que vão produzir efeitos e sentidos bastante diferentes. Então, serão vocês que vão ter essa atitude. Vimos conhecimentos, habilidades e atitudes. Faltou o quê? Exatamente os valores que eu já havia repetido. Bom, Batista Mundin, que é doutor em filosofia pela Universidade de Harvard, diz que dentre todos os valores,
é destacada a ética, sendo ela um valor vital, ou seja, sem o qual a gente não pode sobreviver. A ética, sim, de uma forma bastante simplificada, é a busca pelo bem. Mas essa busca ela tem que partir de cada sujeito, ou seja, precisa ser autônoma. Cada um vai pensar de sua própria forma, vamos todos expor essa nossa forma de pensar e debater, respeitando as diferenças que ocorrerem durante as nossas conversas. Por exemplo, um dos primeiros temas, um dos primeiros vocábulos aí relacionados à ética é a palavrinha apreço. Na minha forma de pensar, eu vou formar a seguinte oração: tenho apreço pelos colegas de classe. Isso significa dizer que eu tenho consideração por eles. Na hora de fazer a tarefa, o José, que está ali, quer sentar perto da Ana, porque ela é inteligente. Então, ele querer ela por perto é apreço. Vai ser se isso continuar nos momentos em que ela for favorecida por ele, que ela for favorecida por ele. Convida para a festa de aniversário, dá um pedaço do seu lanche no intervalo, entre outras coisas dessa relação de amigos. Empatia, segundo termo aí da aula. De novo, da forma como eu penso, forma a seguinte oração: vou ser um bom líder no trabalho porque eu tenho empatia pelos funcionários. A Fernanda foi promovida para chefiar o escritório no qual a Bianca também trabalha. Com certeza, o dono dessa empresa vai cobrar a Fernanda por produção, certo? Segunda-feira, 7 de janeiro, a Bianca está ali, bocejando, meia hora de serviço, e ela já foi 2 vezes lavar o rosto e tomar café. Se a Fernanda for, de fato, uma líder com empatia, ela vai perguntar: está tudo bem? Eu posso te ajudar com alguma coisa? Ou até mesmo ser solícita, produzir um esforço maior, fazer uma tarefa que era da Bianca, para não prejudicar a colega e inclusive a empresa, nesse dia da infelicidade pelo qual ela está passando. Agora um exercício para vocês. Eu quero que vocês busquem nos dicionários os significados das palavras que vou colocar no quadro. Não precisa copiar o significado, precisam apenas usá-lo. Com cada uma, vão criar uma frase que daria para ser usada no seu dia a dia e explicar o sentido numa simulação, como a gente fez nos 2 exemplos que eu dei. Essas 2 partes vocês fazem no caderno, tá bem? A primeira palavrinha é estima, então ali deixem um espaço de 2 a 3 linhas para a frase de uso, e a simulação explicativa é a criação da criatividade de vocês, deixem ali de 5 a 10 linhas para explicar cada uma delas. Segundo vocábulo, afetividade, a frase de uso e simulação explicativa. Da mesma forma, mesmo os espaços. Terceira atividade, 10 minutinhos. Acho que deixei um espaço mais aqui. Não, tá tudo certo. Elementos da oração. Como também a banca pediu, vou trabalhar os elementos da oração, obviamente não tão aprofundados, porque é um 7º ano. Tendo aprendido alguns valores, agora nós vamos ver uma estrutura da língua que vai nos ajudar na criação dos poemas. O português é uma língua latina, porque ele originou-se do latim. Da mesma forma que outras línguas, como o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Se a gente observar essas línguas, algumas delas, elas têm uma ordem mais usual. Vejamos esses exemplos. O cachorro come carne. Uma frase bastante normal para a gente ouvir, ou escrever, ou ler, né? Em português brasileiro. El perro come carne. Bem, normal no espanhol. Le chien mange de la viande. Bien, não bien. Do francês. Temos o sujeito, geralmente aquele que pratica a ação. Do português, o cachorro, el perro e le chien. Na sequência, o verbo, pode ser uma ação, um estado ou fenômeno da natureza, a gente vai ver isso já. Nome do português, comer, em espanhol, e mange, do francês. E o objeto, geralmente aquele que sofre da ação. Carne, do português, carne, espanhol, e de l'avion, do francês.
Lembre-se desta ordem sempre: sujeito, verbo e objeto. Agora voltemos ao título da segunda parte da aula: elementos da oração. Esses são os elementos. Mas o que é uma oração mesmo? São todas as frases com a presença de pelo menos um verbo. Deixa eu destacar aqui. Ctrl N. Esse computador meu ele é um pouco lerdo, né? Como eu disse para vocês, o verbo ele pode indicar uma ação. Criei um poema. A ação de criar demandou movimentos, reflexões, etc. Portanto, criei é o verbo dessa oração. Um estado. Moro em Rio Claro. Eu não pratiquei nenhum esforço para morar. Principalmente eu, né? Que moro na mesma cidade que eu nasci. Moro, nesse caso, é um estado, um verbo de estado, porque indica o lugar, o modo em que me encontro neste momento. Terceiro, um fenômeno da natureza. Chove muito agora em janeiro. E faz sol também, né? São verbos que indicam tudo o que é praticado pela natureza. Atividade 4, interpretação. Essa daqui é um pouco mais rápida, porque a gente vai fazer junto nessa primeira parte, tá bem? Será que é sempre nessa ordem que eu falei para vocês, de sujeito, verbo e objeto, que vai acontecer o uso da língua? É mais usada, mas não é a única ordem aceita. Existe um estudo que prova que 98% das construções elas são feitas com o sujeito como aquele que age, aquele que pratica a ação. Apenas 2% das produções de português elas têm o sujeito como paciente. As orações formadas com paciente. Você pode sim embaralhar esses termos e para alguns gêneros textuais essa mistura vai ser muito bem-vinda. Alguém imagina em quais gêneros essa desorganização, entre aspas, produz efeitos bem legais? Bom, são textos da esfera jornalística, por exemplo, o jornal ele vai escrever de uma determinada forma ou de outra forma, segundo os ideais, segundo o posicionamento, segundo a classe que ele representa na sociedade. Da política também, o partido representa determinada parcela da sociedade, outro partido que defende outra, e acredito que principalmente na esfera artística, em especial nos poemas. Vejam só esse trecho de um poema do qual eu gosto bastante. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Três coisas importantes que acontecem na ordem que o Fernando Pessoa colocou essas palavras. A primeira, há uma fluidez na leitura em voz alta. Notem que algumas palavras elas são justapostas ou aglutinadas. Deus ao mar o. As consoantes vogais elas produzem essa justaposição, que é as palavras juntas sem perda também, né, de nenhum termo, de nenhum fonema no meio. Também em despelhou, repetição da vogal, por isso que eu coloquei ali achado, e aí no caso é uma aglutinação, ela perde sim um dos fonemas. Essas estratégias, tanto a justaposição quanto a aglutinação, elas deixam o poema mais curto e, consequentemente, mais leve. Isso é importante para os poemas, para esse gênero textual. Segunda coisa importante nessa ordem. As surpresas elas são deixadas para o fim dos versos. Perigo e abismo são situações fortes do primeiro verso, por isso que ele deixa ali como uma surpresa no final. E espelhar o céu é uma construção de muita beleza. Portanto, também foi interessante ele produzir um efeito interessante dele deixar para o final. Terceira, a produção de uma rima toante. Toante é aquela que não tem correspondência fonética, ou seja, do som, mas tem da forma. Entre as palavras deu e céu. Você tem formas bastante parecidas ali no final dessas duas palavras,
mas o som, obviamente, ele é diferente por causa de uma vogal aberta e outra fechada. Vejam como perderia efeitos de sentido caso Fernando Pessoa organizasse seu poema na ordem mais padrão da gramática. Deus deu o perigo e o abismo ao mar, mas espelhou o céu nele. Parece um texto, mas não uma obra de arte, né? Deus, sujeito da oração, deu o verbo, o perigo e o abismo, objetos diretos, ao mar, objeto indireto. Mas, isso daqui é uma conjunção adversativa, é importante falar sobre ela, porque muitos alunos vão confundir com o mais, com i. Tá bem, professor, como que eu vou saber que é uma conjunção adversativa? Lembrando, adversativo vem de adversário, adversidade, aquilo que é contra. Ou seja, se eu disse aqui uma coisa ruim, depois embaixo vou dizer uma coisa boa, ou vice-versa. Se eu tivesse dito uma coisa boa aqui, diria embaixo, na verdade, depois dessa conjunção, uma coisa que eu tinha falado mesmo, boa, acho. Se fosse boa, viraria ruim, vocês entenderam, né? Bom, como é que eu vou saber, então, a diferença entre mas e mais? Uma estratégia que eu uso aqui é taxar, fazer um corte no i. Ele se transforma quase aí num sinal de mais. Nossa, que sinal é esse, cara? Mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Aí seria para soma, para adição. Bom, deixei aí uma atividade extra classe de 30 minutos sobre esse mesmo poema. Se vocês perceberem, o eu lírico do poema de Fernando Pessoa diz que o perigo e o abismo estão no mar. O Pessoa ele é um poeta português e a maior glória desse país foram as descobertas de novas terras, que fizeram enfrentando um mar no qual muitos morreram tentando explorar. O espelhamento do céu, no entanto, representa os valores que no mar são encontrados. Que valores você identifica em atitudes como essa? Por exemplo, você já encarou algum medo? Recebeu algo em troca? Vale a pena? Responda em um texto pequeno, no mínimo 10 linhas. Bom, na próxima aula eu gostaria de trabalhar com um projeto e seria a confecção de um mural com poemas dos alunos que tratem de valores éticos, aproveitando da reorganização sintática para a produção de efeitos e sentidos próprios da poesia. Aí já vai para a ação, né? A terceira parte ali do que pede a BNCC. Muito bem, essa foi a aula rapidinha, é para ser 50 minutos, mas isso depende também da produção dos alunos, ok?